Quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Gênesis, capítulo 27. Habitualmente nós temos o culto infantil. Como é dia de ceia, hoje não teremos. Então vou pedir aos pais, por favor, que tenham a tarefa árdua, às vezes é, de poder ajudar com as suas crianças. O Ruben já orou, mas eu quero voltar a orar por esta mensagem, porque eu sei que é uma mensagem que poderá ser difícil para alguns corações e só Deus é que pode fazer o milagre, ok? Então, se os irmãos puderem ficar de pé, vamos em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. E vamos orar. Só tu, Senhor, podes fazer o milagre. E eu te peço milagres hoje. Quando nós estivermos a ler a tua palavra, e o teu Santo Espírito ministra ao nosso coração. Nos entregamos a ti. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Podem sentar. Não poderei começar a mensagem sem reconhecer a irmã Olga entre nós. A irmã nem sabe a alegria que eu tenho de vê-la cá hoje. Temos orado por si. É muito bom tê-la cá. Novamente. Então, vou começar a pregação da pior forma possível. Da pior maneira. Porque eu gostava de que nós lembrássemos possivelmente alguns acontecimentos que foram dolorosos na nossa vida. Eu começo por lhe perguntar: tem algum relacionamento quebrado? Existe algum relacionamento na sua vida que foi cortado devido a um problema? Alguém que deixou de falar? Alguém que foi afastado da sua vida? Hoje eu gostava que nós pudéssemos pensar em relacionamentos quebrados, mas pensarmos de uma forma radical, da forma como Jesus ensinou. Eu falo de situações que são complicadas e que por vezes surgem na nossa vida. Estou a falar, por exemplo, de alguém que o traiu. O marido, a esposa, um irmão, um amigo. Alguém que o magoou com mentiras, que disse mentiras a seu respeito. Alguém que lhe foi desleal. Falo daquelas situações que lhe causaram prejuízo, que causaram feridas. Por exemplo, o pai que o abandonou ou o filho que o tem rejeitado. Podemos falar de aquele dia ou daquela noite em que aconteceu uma violação. Podemos falar de palavras cruéis que nos foram ditas e que caíram no nosso coração como ácido, ou do bullying que foi feito e que o humilhou, ou do roubo que sentiu. Eu quero falar de algum momento na sua vida em que a dor foi tão forte, tão agonizante, que não havia
qualquer tipo de analgésico que pudesse curar ou apaziguar aquela dor. Aquela injustiça que foi feita, que o feriu profundamente, que o marcou. E se lembra, naquela altura pôde sentir raiva, indignação, medo, poderá ter sentido um desejo de vingança. Ou então pediu a Deus que caísse justiça do céu como um relâmpago e castigasse quem o ofendeu. Já sentiu alguma situação destas na sua vida? Quando falamos deste tipo de problemas, destas dores, nós temos consciência que elas não são fáceis de ultrapassar. Não é aquela palavra maldita que a gente nem se lembra. Estou a falar de situações mesmo complicadas, feridas, que acontecem na nossa vida. O que acontece é que as pessoas que passam por momentos destes, às vezes dizem que o tempo passa, mas a dor não. Falam de mágoa. Por vezes alguém que sofreu assim com violência na sua vida, essa pessoa lembra continuamente os acontecimentos e lembra dos acontecimentos como se tivesse sido no dia anterior, como se tivesse sido ontem. E quando se lembra do que aconteceu, volta a sentir a mesma dor, a mesma agonia, a mesma revolta, a mesma raiva. Isso chama-se ressentimento. Voltar a sentir o que se sentiu. E dizem que o ressentimento é como as ondas do mar. Ele vai, volta, vem novamente. E é uma ferida continuamente aberta. A Bíblia fala-nos de problemas destes, de traições, de feridas que ficam na vida das pessoas. E eu quero que acompanhem, por favor, a dor de Esaú no capítulo 27 de Gênesis. Isaac estava acamado, pensava que estava na fase final da sua vida. E como era normal, na cultura do seu tempo, o pai chamava o primogênito e sobre ele invocava a sua bênção. A bênção de progenitura. Essa bênção dava-lhe a parte principal da herança e dava-lhe também a liderança familiar. Quando Isaac chama o seu filho Esaú, ele iria declarar, ou passar ao seu filho Esaú, a bênção de Abraão, a promessa de Abraão. E sabemos quando, naquele dia em que Isaac estava acamado, Rebeca ouviu a conversa entre Isaac e Esaú. E Rebeca tinha uma preferência. Dá sempre mal quando os pais têm uma preferência por um dos filhos. Há sempre problemas na família. E Rebeca tinha uma preferência por Jacó. E quando ouviu a intenção de Isaac entregar a bênção ao seu filho Esaú, ela própria pensou num plano para enganar o seu marido e para que Isaac, cego, acamado, pudesse entregar a bênção ao seu filho preferido, Jacó. Então, enquanto Esaú foi caçar um cabrito para trazer cozinhado ao seu pai, para que Isaac lhe concedesse a bênção, Rebeca então disse a Jacó que fosse ao rebanho apanhar um cabrito, que o trouxesse e ela o prepararia para o seu marido, bem do jeito que ele gostava, com o tempero a rigor.
E assim aconteceu. Sabemos que Isaac, acamado, vê o seu filho entrar, estranha a pressa ou a brevidade com que tal aconteceu, mas entrega a sua bênção de progenitura a Jacó, que se tinha vestido com as roupas de Isaac, que se tinha coberto de pelo de cabra, para se fazer passar pelo seu irmão. E a bênção então é proclamada por Isaac a Jacó. E o que nós vamos ler agora é a reação de Esaú quando soube que tinha sido traído pelo seu gêmeo, quando soube que tinha sido traído também pela sua mãe. Vamos ver. Versículo 30. Gênesis 27, 30. Mal acabar Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, para que me abençoes. E perguntou-lhe Isaac: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaac de violência e comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, brandou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu-lhe o pai: veio o teu irmão auspiciosamente e tomou a tua bênção. E disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó. Jacó significa enganador. Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de progenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: acaso tens uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vem próximos dias de luto do meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Irmãos, vejam, este acontecimento, versículo 31 diz que Isaac estremeceu de emoção ou de comoção. No versículo 34 diz-nos que versículo 34 diz que Esaú bradou com profundo amargor. No 39, o mesmo texto diz que ele chorou. Aquele homem forte, caçador, abalroado pela dor, pela traição, chorou. Os homens também choram. E no 41 é-nos dito que a dor que ele sentiu, a revolta, a raiva que ele sentiu, a injustiça, o ter-se sentido enganado, deu-lhe vontade de matar o seu gêmeo, o seu irmão. Então,
A vida às vezes traz-nos momentos como este. A vida às vezes traz-nos sofrimentos que nós nunca pensámos passar. E quem passou por problemas destes tem que lidar com uma dor profunda, tem que saber o que fazer com a dívida que recebeu, com o ferimento que recebeu. E podemos reagir de várias formas. As pessoas reagem de várias formas. Umas optam por esquecer. Dizem, eu vou esquecer. Não vamos falar mais no assunto e esperar que tal não venha a acontecer. Outras dizem, eu vou cortar com esta pessoa. Eu não quero esta pessoa na minha vida. Fez-me uma, não me faz mais nenhuma e cortamos por completo. Isto pode ser um divórcio, pode ser um corte de relações, pode ser alguém que decide viver para muito longe de onde está. Outra opção são as pessoas que têm que conviver com essa pessoa que lhe fez mal, então decidem ignorar a pessoa. Vivem como se ela não existisse. Criam tipo um género de um muro invisível, em que podemos até ter algum contacto visual, podemos trocar algumas palavras, mas o relacionamento está morto. E as palavras que são trocadas não geram vida, não geram relacionamento. Pelo contrário, apenas lembram o que aconteceu no passado. As pessoas às vezes dizem, eu perdoei, eu até me dou com ele, mas é mentira. É mentira. Então, nenhuma destas opções resulta em esquecimento, nenhuma delas apaga a dor, nem traz paz. Não resulta isto. A forma de lidar com um problema destes, a maneira correta, é da maneira que Deus ensina. Deus não nos deixa ficar na dor. Deus não quer que nós cultivemos a mágoa ou que gozamos o ressentimento. Deus sabe que a dor que sentimos em determinadas ocasiões da nossa vida, que quando não é tratada, nos envenena por dentro, nos faz azedar o coração. Deus sabe que este tipo de dor nos deixa doentes, nos apodrece por dentro. Então, a maneira como Deus nos ensina a tratar de uma dívida desta dimensão, a única solução que resulta é o perdão. É o perdão. E o que é perdoar? Perdoar é cancelar a dívida. Cancelar a dívida de alguém para conosco. Perdoar é libertar o ofensor da culpa. É decidir que o mal que nos fizeram está cancelado. Perdão é uma decisão unilateral. Quer isto dizer que depende exclusivamente de quem decide perdoar. Depende só de nós. Ou seja, podemos perdoar sem ter ouvido um pedido de perdão. Podemos perdoar sem ter visto o nosso ofensor a sofrer o que merecia. Nunca sentiram isto? Não? Aquela vontade de apertar assim o pescoço e torcer com força? Há pessoas que pensam que só vão conseguir perdoar quando virem a justiça a ser feita. Perdoar, então, é deixar de exigir o pagamento justo pelo mal que foi cometido.
é perder o desejo de vingança, é confiar em Deus, porque no tempo de Deus, da maneira de Deus, todos os pecados serão julgados e Deus fará justiça. Perdoar é não olhar as pessoas com o filtro do mal. Sabem, quando olha-se para a pessoa e lembra-se exatamente do mal que aquela pessoa fez, perdoar é olhar para a pessoa sem esse filtro, sem esse rótulo. Perdoar é escolher as pessoas e não os relacionamentos quebrados. Pecar é soltar a corda da dor. E foi isto que Jesus nos ensinou. Se abrirem em Mateus 6, versículo 12, vão ler que o Senhor Jesus, na oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso, Ele diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores ou quem nos tem ofendido. É este o ensino. E um pouco mais à frente, Jesus diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, para o cristão não há opção. Perdoar é mandamento. Deus ensina-nos a não reter as dívidas, as ofensas, os males que nos fazem. Quem não perdoa, o que o Senhor Jesus está a dizer é que quem não perdoa não pode relacionar-se com Deus. E isto faz sentido, porque o perdão é a grande mensagem de Deus para nós. Rejeitar o perdão é rejeitar a mensagem que Deus nos trouxe. Jesus, não só pelas suas palavras, mas pelo aquilo que Ele viveu, Ele nos demonstra como lidar com as ofensas. Jesus ensina-nos que na cruz Ele decidiu libertar-nos da culpa. Ele pagou a dívida impagável para que pudesse continuar a haver um relacionamento com Ele. Se Jesus não assumisse o nosso mal, não havia relacionamento com Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Jesus não assumisse o nosso mal, não havia relacionamento com Ele algum. Então, foi uma decisão unilateral. Partiu de Deus sem um pedido de perdão. E a decisão custou caro. O Criador, o glorioso Criador, fez criatura. Viveu como um homem. Prenderam-no como um bandido. Vergastaram-lhe a sua carne. Fizeram um pouco dele. Vestiram-no com um manto, colocaram aquela coroa cravada na sua cabeça. Esbofetearam-no, cuspiram-no. Cravaram-lhe as mãos e os pés naquela cruz. E sobre ele foi colocada a culpa dos homens. A minha estava lá, a sua estava lá também. E Jesus recebeu a culpa e pagou-a. Ele pagou a dívida. Ele pagou o relacionamento restaurado para que nós pudéssemos ter um relacionamento restaurado com Deus. E do alto da cruz, Jesus ensinou a maneira de Deus e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 20 anos depois da traição de Jacó, seu irmão, Jacó é um novo homem. Deus passou a chamá-lo de Israel.
Ele é um homem de princípios, é um homem de caráter. 20 anos depois, ele é rico, ele é poderoso, ele é obediente a Deus. E Deus diz-lhe, olha, agora tu vais regressar à tua casa. Tu vais regressar à tua família. Está no capítulo 32, versículo 9. Só que Jacó, no seu passado, tinha deixado uma ponta solta. Ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, e ele sabia que Esaú queria matá-lo. Mas agora é mais difícil voltar porque ele é casado, tem mulheres e ele tem filhos. E ele sabe que a sua família pode sofrer com aquilo que ele tinha feito há 20 anos atrás. E isto é muito interessante, dá-nos uma lição muito boa, eu gostava que os irmãos tivessem atenção. Não adianta fugir do passado. Não adianta. Porque nós vamos levar connosco a história. Jacó tinha feito mal ao seu irmão e, como homem fiel a Deus, só havia uma solução. Era ele corrigir o que tinha feito, humilhar-se, pedir perdão ao seu irmão. Quando há pecado, não adianta dizer que já passou muito tempo, que a vida continuou. Não adianta mudar de terra. Há situações que o tempo não apaga. O pecado não é biodegradável. A única coisa que destrói o pecado é o perdão de Deus. E Deus, na sua graça, Ele concede àquele que é temente, àquele que é fiel, Deus concede a oportunidade de corrigir os seus erros. Sempre que é possível, Deus dá-nos a oportunidade de corrigir os nossos erros. Então Deus diz a Jacó, olha, tu tens que voltar à tua casa. E Jacó assim o faz e prepara o seu regresso a casa. Ele manda mensageiros a Esaú dizer que está a voltar, que peregrinou em terras de Labão, seu tio, mas que está a voltar com os seus rebanhos. E quando os mensageiros de Jacó vão ter com Esaú, trazem depois a informação que Esaú vem ao seu encontro com 400 homens. O que é que ele pensa? Isto vai correr mal. Certo? Jacó temeu, ele faz uma oração muito bonita, do versículo 9 ao versículo 12, onde ele pede auxílio e livramento ao Senhor. Mas vamos para o capítulo 33. Vamos ver o que é que acontece. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele, como os servos haviam dito, 400 homens. Então passou os filhos de Lia a Raquel e às suas 2 servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, Raquel, José, por último. Então ele, acho que para convencer Esaú a não fazer mal, ele colocou aquela gente inocente à sua frente. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes. Antes de Esaú se aproximar dele, ele prostrou-se diante de Esaú 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Então, vejam, Esaú correu ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Esaú tinha perdoado o seu irmão durante aqueles 20 anos. Daí, levantando os homens, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E respondeu Jacó: os filhos com que Deus agraciou o teu servo. Chegaram também Lia e os seus filhos e se prostraram
Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Esaú perdoou. Sabe o que Esaú fez? Ele agiu de acordo com o céu. Ele abdicou do direito de pagar mal com mal. Ele assumiu para si o prejuízo. A dívida que Jacó tinha para consigo foi cancelada. Era impagável, mas ele libertou Jacó da culpa. Algures no tempo, Esaú decidiu que não iria matar o seu irmão. Ele deitou fora a raiva. Não ficou agarrado à dor da injustiça que sentia. Andou com a sua vida para a frente. Libertou-se. Por isso ele pôde ir ao encontro do seu irmão, abraçá-lo e beijá-lo. E Esaú perdeu um relacionamento quebrado e ganhou uma família. Eu vou falar. Eu amo muito a minha família. Muito o meu pai, mas muito a minha mãe e as minhas irmãs. Primeira vez que eu vou dizer isto em público. E não estava escrito. Era outra ilustração. Mas eu vou dizer. Eu vivi numa casa, uma família que tinha um problema de alcoolismo. A minha mãe foi alcoólatra. Senti-me tantas vezes humilhado. Tantas vezes eu chorei na minha cama. Tantas vezes. Eu perguntei a Deus porquê que eu tinha que ter um problema destes na minha família. Tantas vezes o meu coração chorou de ver o que estava a acontecer com a minha mãe, que eu amava. Tantas vezes. Tinha tanta vergonha de falar nisto. Cheguei a ouvir colegas da rua a gozarem com ela, comigo. As festas do bairro eram um tormento para mim. Os fins de semana, eu não queria que chegasse o fim de semana. E quando alguém é magoado por aqueles que ama, às vezes sente uma revolta tão grande, sente uma dor que não dá para controlar. Mas pela graça de Deus, eu conheci Jesus. Eu perdoei a minha mãe de todo o mal que ela fez. E amei-a como se ela não tivesse feito nenhum mal na nossa família. Tiago estava lá quando eu me despedi dela, agarrado a ela. Eu pedi-lhe que ela entregasse a sua vida ao Senhor Deus. Não havia dor alguma da minha parte para com ela. Isto só é possível quando nós passamos a ver as pessoas com os olhos de Deus. Isto chama-se perdão. Foi este abraço que Esaú deu ao seu irmão. Não havia mais aquela dor. Havia um irmão. Perdoar é isso. É cancelar a dívida. É abdicar da dor.
é confiar em Deus. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A maneira de Deus é o perdão. Se eu quero desafiá-lo hoje a experimentar o sabor do perdão. E se sente que alguém o magoou, que tem uma dívida para consigo, decida hoje: eu vou perdoar tal pessoa. Não esteja à espera do pedido de perdão ou que a justiça caia do céu. Decida no seu coração. Pode dizer assim: mas eu não sou capaz. Eu sei que não é capaz. Mas Deus é capaz de lhe dar essa força para perdoar. Então ora por essa pessoa. Peça a bênção de Deus. Sei que não vai querer fazer esta oração, mas quando começar a orar por essa pessoa, vai ver a pessoa com os olhos de Deus. Ou então percebeu hoje também, se calhar, que magoou alguém que não devia ter magoado. Não adianta dizer assim: Deus perdoa. Não. Se tiver a oportunidade, tem que ir ter com essa pessoa e tem que fazer o que Jacó fez: curvar-se diante, humilhar-se diante e pedir perdão. Esta é a forma de Deus. Esaú agiu de acordo com o céu. Jacó também agiu de acordo com o céu. A forma de Deus é o perdão para restaurar relacionamentos quebrados dentro da nossa casa ou dentro dos nossos relacionamentos de amizade, de vizinhança ou de qualquer outro. A minha exortação é: imite Jesus. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, como disse Pedro, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Não queremos perdoar apenas 3 vezes, nem 7, mas Tu ensinaste-nos a ser 70 vezes 7, Senhor. As vezes que forem precisas. Ajuda-nos a fazer isso. Porque ao fazermos, nós estamos a mostrar o Deus a quem servimos. E estamos a viver libertos desta dor que por vezes toca o nosso coração e o fere. Eu te quero pedir, Senhor Deus, eu te quero pedir sabedoria, ousadia para todos nós. Ensina-nos a viver da Tua maneira, Senhor. Ajuda-nos a perdoar como Tu nos tens perdoado. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.